Olá, seja muito bem-vindo. Estou gravando essa aula aqui porque muitas pessoas perderam o conteúdo da semana passada, não puderam participar por causa do horário, do dia, enfim. Então eu estou e mais pessoas agora estão fazendo parte desse grupo. Então, para essas pessoas que não assistiram a aula na semana passada ou que perderam um pedaço da aula por algum problema técnico, eu vou deixar esse registro aqui para que você consiga estudar e assistir esse vídeo quando você puder, ok? Essa aula quando você puder, ok? Então vamos iniciar aqui. Bom, então essa é a primeira aula das nossas sessões aí que faremos diante aí a cada 15 dias, né? Para todo mundo ter tempo de fazer as atividades, as lições de casa, enfim, para todo mundo conseguir construir o seu negócio de acordo com o tempo que dá. Eu sei que muita gente, algumas pessoas trabalham durante o dia, tem outro foco e não consegue atuar, né, com isso todos os dias, em todas as horas, né? E, enfim, o importante é que o aprendizado aqui gere algum valor na sua vida profissional, né, e na construção do seu negócio, ok? Então vamos lá, primeira aula, construindo o meu negócio. Bem, eu vou me apresentar rapidamente, né? Se você caso não me conheça, eu sou consultor de empreendedorismo, carreira e inovação, né? Eu trabalhei com desenvolvimento de negócios aí nos últimos meses, né? Vamos dizer assim, eu já fui empreendedor, já tive duas empresas, né? E atualmente eu fundei a Ideative Lab, que é uma empresa especializada na gestão do capital intelectual para o mercado de TI. Então, ajudo profissionais de TI que estão em meio de carreira, têm um perfil técnico, coordenadores e gerentes no desenvolvimento de suas carreiras, na recolocação profissional no mercado de trabalho, né? Ou seja, a criação de novas oportunidades também. E caso você queira ficar mais próximo, né, de mim, pode conectar no meu Skype, né, reinaldo.gandelini, você vai me encontrar para tirar a sua dúvida pontual, tá? Ou pode me enviar um e-mail também no reinaldo.gandelini@ideativelab.com.br, ok? Então vamos dar sequência. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda. E, na verdade, hoje a gente vai falar sobre modelo de negócio, tá? Apenas. Nas outras sessões, primeiro, antes até de avançar aqui, a gente precisa entender. Eu trouxe o modelo de negócio para a aula pelo seguinte motivo: eh, você precisa entender quais são os pilares para a construção de um negócio, ou que todo, ah, ou quais são as bases que sustentam o negócio, né? Quais são os blocos, né? Vamos dizer assim, que sustentam um negócio. Então a gente vai navegar por 9 blocos dentro do modelo de negócio, que são blocos que sustentam um negócio, todo e qualquer negócio, ok? Então é muito importante que você entenda isso e você vai praticar, você vai aprender, você vai colocar a mão na massa para fazer o modelo de negócio da sua empresa, ok? Bem, na aula 2 a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento do cliente, então eu vou trazer aqui algumas ferramentas de design thinking para que você consiga entender melhor o seu cliente, que vai além dos dados psicográficos, né, que seja idade, região, interesses, enfim, né, vai muito mais além disso. Então a gente vai começar a entrar um pouco mais na mente do seu cliente, tentar entendê-lo melhor, né? E a ferramenta ela vai ajudá-lo bastante com isso também, ok? Provavelmente faremos isso em uma ou duas sessões. Na terceira ou quarta sessão a gente começa a entrar na estratégia de marketing. Por que não antes, né? Pelo seguinte motivo, a gente precisa entender o negócio, depois precisamos entender quem são os nossos clientes, de fato, e aí sim a gente vai partir por uma estratégia de marketing. O marketing é um pedaço da coisa, óbvio, né? Importante, com certeza, um fator diferencial,
de todo e qualquer negócio, mas vem depois disso. E provavelmente a gente tenha 2 ou 3 aulas falando de estratégia de marketing digital. Aí eu coloquei aqui, ressaltei canais por fazer parte da estratégia, mas canais acho que é um ponto bem interessante que eu vou trazer também em 1 ou 2 sessões para a gente conversar sobre canais e qual é o melhor canal ou canais que você pode divulgar o seu produto, tá? Depois a gente vai falar de anúncio. Então vou trazer algumas ferramentas aqui, algumas ferramentas gratuitas que pode auxiliá-lo, outras pagas. Aí vai depender, obviamente, do seu negócio. E por fim, ajustes, né? Nós precisamos ter métricas, a gente precisa entender o que dá certo e o que não dá. Obviamente, o que dá certo, vamos continuar implementando e melhorar. O que não dá certo é hora de descartar e jogar fora, porque não vamos perder tempo com o que não dá certo, obviamente, né? Legal, então vamos lá. Vamos iniciar o modelo de negócio. Então, modelo de negócio com Business Model Canvas. Vamos responder 2 perguntas iniciais de todo e qualquer negócio. A gente precisa entender o que eu vendo. Então, qual é o meu produto ou o meu serviço? E do outro lado, a gente tem que entender para quem a gente vende. Então, quem está lá disposto a receber o nosso produto ou o nosso serviço? A gente tem que entender bem. É uma pergunta muito óbvia, né? Ela é óbvia, mas a gente às vezes negligencia algumas coisas e esquece de definir outras e acaba passando batido muitas coisas e às vezes o processo de vendas que a gente faz não funciona. Então, responda essas 2 perguntas. Pega um papel, na verdade, pega um caderno, né? Já vou avisar agora. Pega um caderno, uma caneta e um lápis para você começar a rascunhar e o mais importante, que você tenha insights para o seu negócio, ok? Então, responda essas 2 perguntas aí. Afinal, o que é modelo de negócio? A gente pode definir modelo de negócio como a forma de você criar, entregar e capturar valor. Ok? A gente vai explorar um pouco melhor isso mais à frente, mas vamos entender um pouco de onde surgiu o Business Model Canvas, né, que é o quadro de modelo de negócio pessoal. Esse rapaz aqui que vocês estão vendo aqui um pouco mais abaixo, ele é o Alexander Osterwalder. Ele em 2004 ele desenvolveu uma tese de doutorado que foi o quadro no final das contas e o quadro veio no mercado em 2010, se eu não me engano, né? Então ele co-criou um livro chamado Business Model Generation. Eu falei para o pessoal na aula passada sobre esse livro e recomendo você comprá-lo, ok? Se você puder. Ele co-criou, né, de uma forma inovadora, ele chegou no resultado do quadro, mas o livro foi co-criado com mais de 400 especialistas, né, ao redor do mundo. Então, além do quadro, você pode utilizar estratégias, né, para quem conhece um pouco mais, estratégia do Oceano Azul, a gente pode utilizar ferramentas de design thinking, que é o que a gente vai conversar nas sessões posteriores para ajudar no desenvolvimento do seu negócio, ok? Então, foi criado, né, co-criado em 2010, na verdade veio ao mercado em 2010, e a partir de 2010 muitas startups, né, entrou na verdade no processo de desenvolvimento de uma startup você utilizar o quadro de modelo de negócio. E as empresas, as grandes, médias e grandes empresas começaram a ter uma sacada legal. Elas inovavam, muitas empresas de tecnologia principalmente inovavam, sempre trouxeram inovações, né? As que são as pioneiras, vamos dizer assim. Inovação em tecnologia, que seja. Ou algumas outras empresas, uma inovação em processo. Mas elas perceberam que elas poderiam inovar em modelo de negócio. Isso começou a dar muito certo, que grandes empresas começaram a utilizar. E elas começaram a utilizar sempre que elas criavam um novo produto, um novo serviço, elas utilizam, faz parte de uma etapa, né? Hoje a gente vê ali em startup,
Algumas outras metodologias, como o Manual da Startup do Steve Blank também, ele insere o quadro de modelo de negócio como uma parte de definição de um novo negócio, de um novo produto, de um novo serviço. Então, as empresas começaram a olhar com um pouco mais de carinho no quadro de modelo de negócio e hoje muitas empresas inovadoras utilizam o quadro de modelo de negócio. Ok? A gente vai explorar um pouco melhor ele. Então, vou trazer aqui um conceito de modelagem. Da mesma forma que um alfaiate ele desenha uma roupa, por exemplo, né, que traz o conceito da modelagem, a ideia é que você crie na sua cabeça um conceito de modelagem, ou seja, teste as coisas rapidamente e volte para fazer as alterações necessárias. É como se fosse um guia também, da mesma forma que um arquiteto ele precisa fazer o desenho antes de construir um imóvel, né, que seja o quadro de modelo de negócio ele serve como um guia para um empreendedor ou empresário construir um empreendimento dele, né, construir um novo serviço, um novo produto. Então eu vou validar algumas coisas antes de construir, né, de rodar, investir muito dinheiro. E é uma linguagem, da mesma forma como uma escrita musical. Músicos leem partituras, interpretam partituras, certo? E é uma linguagem única, comum para quem estudou aquela linguagem. E a gente traz para um paralelo aqui do modelo de negócio, é a mesma coisa. Né? Então, é uma linguagem única, simples, homogênea, fácil de entender por ser visual também. E essa é a proposta. E como uh, são é visual, o quadro é muito visual, ele ajuda a ativar os hemisférios cerebrais. Então, a nossa interpretação, o cérebro interpreta melhor informações que não são verbalizadas, né? Então, que são figuras, né? Imagens. Então, o ser humano consegue assimilar melhor a informação. Okay? E esse é o quadro numa perspectiva em 3D. São os 9 blocos compostos que compõem o quadro. Então, primeiro, se nós dividirmos o cérebro, o nosso próprio cérebro mesmo, e a gente colocar o lado direito, que é o lado emocional. Tá? Então, a gente vai falar o seguinte: o lado emocional é onde a gente tem que tratar com carinho os nossos clientes, né? Ou deveria ser essa a proposta. Então, aqui desse lado, nós temos 5 blocos, né? Cinco blocos. Vamos falar 4, vamos excluir a proposta de valor, que ela fica sempre entre o lado direito e o lado esquerdo, obviamente. Mas desse lado nós temos como nós entregamos o nosso serviço, ou seja, quais os canais, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também hoje sobre os canais que você vai atingir os seus clientes, como você interage, né? Qual é a forma de relacionamento que você tem com o seu cliente e como que você recebe por isso. Será que para alguns clientes pode ser gratuito, mas para outros pode ser pago. Então vai depender do modelo de negócio e da sua estratégia que você adota para vender o seu serviço e para atingir para quem vai conhecer o seu serviço, de fato. O lado lógico é o lado backstage, eu diria. Então, o backstage, como que você vai construir a sua proposta de valor, né? Construir o seu serviço para que ele realmente gere valor para o seu cliente. Então, temos mais 4 blocos desse outro lado. Então, os recursos principais, a gente precisa entender quais recursos o meu negócio precisa. São os principais, por isso são principais, na verdade, né? Quais são os essenciais? Quais atividades chaves que eu preciso executar para entregar essa proposta de valor? Né? Os recursos principais muitas vezes dão base, né? Eles são suporte para as atividades. E tudo bem, tem algumas coisas que eu não consigo resolver sozinho, então eu preciso buscar parcerias, eu preciso ir atrás de fornecedores que vão complementar as minhas atividades, né? Para eu conseguir construir um produto ou um serviço. Ok? E por fim, eu preciso entender qual é a minha estrutura de custo.
né? De onde que vêm os meus custos? Será que é de alguma atividade específica? Será que eu tenho que contratar pessoas? Será que a minha empresa investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Custos administrativos, marketing, operação, enfim, etc. Ok? Vamos explorar um pouco melhor cada bloco. Então, vamos começar com segmento de cliente. Então, segmento de cliente é o primeiro bloco, que pode ser grupo de pessoas, usuário ou organizações. Ok? Vamos ver alguns tipos de segmento. Samsung. Samsung atinge mercado de massa, né? Se você for numa loja comprar um equipamento da Samsung, um eletrônico da Samsung, como uma televisão, um celular, né? Atinge todos nós, né? Então, pode ser considerado mercado de massa. Opa. Dogscare ou Pets, ou tinha um outro nome, Pet Center, Pet Marginal, Pet Center Marginal, não lembro o nome exatamente, é um mercado de nicho, ou seja, atende uma demanda por um conjunto, né, um grupo de pessoas específico. Então atende uma necessidade específica, né, uma dor específica de um grupo de pessoas específico, ok? Que no caso são animais, né, animais de estimação. Mercado segmentado, então o personalité. Então, o Personalité com o Bradesco Prime, por exemplo, trabalham com uma clientela, vamos dizer assim, um pouco mais requintada, né? Ou seja, que tenha um X, uma renda mensal, por exemplo, ou que tenha alguns ganhos bons lá para ter um tratamento diferenciado. Então, eles segmentam esse público no mercado e tratam de forma diferenciada de um Itaú comum, por exemplo, né? E mercado multilateral. Google Visa, o que é o mercado multilateral? Vou dar um exemplo rápido aqui para você entender. Vamos entender aqui, acho que todo mundo entende perfeitamente a Visa, por exemplo. A Visa, de um lado, ela precisa de dois clientes para que ela continue as suas operações, vamos dizer assim. O primeiro cliente é o estabelecimento, certo? O estabelecimento precisa vender. E lá ela disponibiliza a máquina de cartão e, obviamente, e o cliente e o usuário final que vai comprar naquele estabelecimento é o segundo segmento de cliente, porque ele que vai encaixar o cartão dele na maquininha, né, e vai debitar lá da conta dele. Então, a Visa, ela precisa desses dois clientes para que ela ganhe dinheiro, né, que ela construa valor, né? Então, ela precisa desses dois clientes. Da mesma forma, o Google, ele tem usuário gratuito, que somos nós que utilizamos as ferramentas de produtividade, como Gmail, por exemplo, ou buscadores, né, o google.com.br, e a gente não paga absolutamente nada por isso. Por outro lado, o Google tem um anunciante, né, que paga os anúncios, né, que compra as palavras por palavras-chave, né? Ou seja, é um leilão de palavras-chave. Quem dá mais, né, no lance da palavra-chave, quanto mais concorrida, obviamente, mais caro essa palavra-chave será. Então, ela tem esses dois tipos de cliente. Para um é gratuito, né, ela tem uma dependência. Se não existir a pessoa que busca no google.com.br, por exemplo, não faz sentido o anunciante anunciar lá, correto? Porque o anunciante ele quer ser encontrado por sua audiência, né, para vender um produto ou um serviço. Então não faz sentido. Então funciona dessa forma o mercado multilateral, ok? E por fim o mercado diversificado, né? Por exemplo, jornais e revistas, né? Algumas revistas, aliás. A gente pode citar a Folha de São Paulo, que trata vários tipos de caderno, como, por exemplo, entretenimento, política, economia, cotidiano, internacional, fofoca, enfim. Tem vários tipos de assuntos que são tratados dentro dos cadernos que compõem o jornal. Ok? 2. Proposta de valor. Então, a proposta de valor é algo que solucionará uma necessidade, uma dor. A gente tem que lembrar do seguinte, uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado que nossa proposta de valor não é o produto que a gente vende ou o serviço que a gente presta. Óbvio, o produto que nós vendemos ou o serviço que prestamos para o nosso cliente resolve uma necessidade ou uma dor. Então, a proposta de valor é algo maior.
Então pensa, camada mais abaixo está o seu cliente. O seu produto ou seu serviço ele está numa camada intermediária e acima dela está a proposta de valor, que é algo que esse produto ou esse serviço resolve. Então, na verdade, o seu cliente busca uma solução para uma necessidade ou uma dor dele. Então, o seu produto, seu serviço é o meio para ele atingir isso, ok? Vamos entender então alguns tipos de proposta de valor. Natura é a proposta de valor novidade. Performance, processador Intel, ok? Customização, né, o espoleto. Então a gente chega no espoleto, a gente customiza o nosso prato, né? A gente escolhe os ingredientes do nosso prato. Então praticamente a gente monta o nosso prato. Então, design, Louis Vuitton, né? Moda, né? Praticamente todos no segmento de moda, ou a maioria são design, né? Ou pode ter por preço também, mas enfim, isso só depende da proposta de valor da empresa. Groupon, por preço, né? Então você vai conseguir um cupom de desconto lá para comer num restaurante, né? Jantar com a sua esposa ou com o seu marido num restaurante e vai pagar menos por isso, né? Então o Groupon, a proposta de valor dele é essa, ok? Então vamos seguir um exemplo para fixar o nosso conhecimento. Então vamos entender o modelo de negócio do Facebook. Né? Para ilustrar o exemplo, eu vou pegar apenas um segmento de cliente, tá? O segmento de cliente, então, o Google, ele tem o usuário da internet, que somos nós que acessamos através do dispositivo móvel ou através do facebook.com, né? E olha só que engraçado, a proposta de valor do Facebook não é a plataforma, né? Não é o aplicativo que você baixa. É o que? É conectar com seus amigos, é fazer com que você faça descobertas, que você aprenda mais, né? Através de grupos afins, né? Que você participa, ou que você vai buscar, ou que vai atrás da informação relevante. E ela também fornece um meio de você se expressar, né? Você pode ir lá e colocar na sua timeline o que você quer, né? Óbvio que tem muita gente que gosta de xingar, uns gostam de xingar, outros de reclamar, outros falar um pouco sobre economia, né? Que não tá lá aquelas coisas, a gente escuta um pouco de tudo nessas expressões, né? Coitada da Dilma. Bom, não sei, vamos lá, seguimos em brincadeiras à parte, mas enfim. E essa então, só para ficar claro, né, que um segmento é o usuário da internet e a proposta de valor não é o serviço, ou enfim, o produto que ela disponibiliza para a gente acessar, né, ou a plataforma, enfim. Né? A plataforma é só um meio de nós nos conectarmos com os nossos amigos, por exemplo. Ok? 3. Canais. Eu gosto de falar de canais. Canais é muito importante. Acho que é um bloco que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Então, como que nós entregamos o nosso valor, né? O que a gente vende para o nosso cliente de forma efetiva e que vá atendê-lo, né? E que crie valor na vida desse cara. Né? Então, a gente tem que entender que os tipos de canais, eles podem ser particulares ou de afiliados ou parceiros. Né? Tem a venda direta ou também pode ser a venda indireta. Né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o ingresso.com, né? é, uma, é vendas na web diretamente. Você compra o ingresso por lá, mas tem outras várias empresas. Né? A Medley tem equipe de vendas, né? Que é um canal direto também. A TIM, ela tem tanto canal que são lojas próprias, né? Que são canais diretos, particulares da própria TIM, como ela tem parceiros também. Ela vendem, terceirizadas vendem o serviço da TIM, né? Que vendem o telefone com plano de dados. Né? A gente observa isso também, por exemplo, na Brastemp. A Brastemp ela tem também um canal de vendas na web, se eu não me engano, que é um canal direto, particular dela, mas também ela vende o quê? No varejo. Você pode ir num Carrefour, numa Americanas e comprar um eletrodoméstico tranquilamente da Brastemp. Né? E por fim, o Açaí, que é um outro tipo
de canal, que é o atacado. Ok? Vamos entender a etapa da comunicação agora. Agora, aqui é muito importante como que o seu cliente chega até você. É muito negligenciada pelas empresas, mas a gente precisa entender essas 5 etapas que são fundamental para o seu negócio, ok? Então, a gente primeiro, como que o seu cliente te conhece? Então, obviamente, às vezes você vai fazer um anúncio, que seja no Facebook, no Google, no LinkedIn, ou algum canal de terceiro, que seja do seu mercado, do seu segmento, do seu nicho. Né? Você vai divulgar também algum produto ou serviço nas redes sociais. Algum amigo seu vai vender por você mesmo, ou o marketing que falam boca a boca é o mais importante, realmente é. Quanto mais valor você cria para o seu cliente, né, melhor vai ser para você. Né? Sua reputação vai aumentar e você vai ser bem conhecido pelos outros. Você também pode ser conhecido através da divulgação em blogs, né? Você pode ter alguma parceria com algum site, com algum blog. Você pode enviar mala direta, que seja tanto por caixa de e-mail ou fisicamente também, né? Por que não? Você pode enviar pelo correio uma mala direta, dependendo do seu mercado, e outros sites que são relacionados ao seu mercado, segmento ou nicho, ok? É a fase onde o que? O seu potencial ou talvez o seu futuro cliente te conhece. Então, aqui a gente tem que trabalhar muito bem, tem que gerar valor na vida dessas pessoas, né, ou da empresa, que seja se você vende para a empresa, tá? Ou se você vende para a pessoa física. Então, o mais importante é que você gere valor, gere conteúdo relevante. Né? A gente está numa era aqui no século XXI, a era do conhecimento, que a gente realmente passe uma informação relevante que realmente vá ajudar, não tenha medo de ajudar, né, o seu potencial cliente, seu futuro cliente. Se ele enxergar que aquele conteúdo é relevante, ele vai continuar te seguindo. E aí é uma troca, né? É uma mão de duas vias, eu diria. Você está ajudando ele, obviamente, porque o seu produto resolve um problema, né, uma necessidade, uma dor. E por outro lado, ele vai enxergar que aquilo é relevante para ele e talvez compre o seu produto ou seu serviço, ok? Bom, segunda etapa da comunicação é a avaliação. Então, como o seu cliente vai avaliar o seu serviço? Né? Será que você tem alguma amostra grátis para dar para ele? A gente vai falar em estratégia de marketing, a gente vai percorrer essas cinco etapas, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai falar bastante das 5 etapas que compõem o canal. Será que você, só voltando então, será que você tem alguma amostra grátis para fornecer? Será que você tem, se você é um grande produtor de conteúdo, será que você tem um e-book, uma videoaula que ensine ele a fazer alguma coisa? Né? Será que você faz um test drive? Você tem concessionárias, né, que fazem campanhas de marketing, por exemplo, quando lançam um novo carro. Você pode fazer um test drive de um carro, por exemplo. Ou produtos também de beleza, se eu não me engano, tem alguns pontos, né, alguns PDVs que fazem alguma campanha especial, distribuem algum cosmético, algum alimento, enfim, estrategicamente para que o consumidor deguste aquilo, né, prove o produto, para depois sim comprar o produto. E que vem a terceira fase, que é a compra. Então, a gente já viu os tipos de canais. Será que esse potencial cliente ele vai comprar através de um canal direto, se eu tiver um canal direto, ou se eu tenho afiliados, né? Se eu trabalho com parceiros ou afiliados, ele pode chegar e comprar através desses outros canais. Depois da compra, é a hora do quê? De nós, como empresários, empresa, entregar o que a gente prometeu. Tá? A gente fez a oferta, ele comprou, agora é hora da gente entregar. E como que você entrega isso? Será que é um conhecimento empacotado? É pela internet? Será que é por alguma loja física? Pelos correios? Né? Será que é um e-commerce que você tenha? Né? Você vai entregar, se é um pequeno e-commerce, você vai utilizar os correios, uma forma de entrega, ou não. Às vezes você usa uma distribuidora, você tem lá, né, uma terceira, um parceiro que você precisa para distribuir os seus produtos até o cliente. Né? Você entregue isso para eles. E por fim, eu adoro essa última parte aqui, que é a parte de pós-venda.
Eu adoro de falar porque eu vejo muito poucas empresas fazendo isso. E eu tenho certeza que você vai olhar qualquer equipamento dentro da sua residência e você vai falar: Meu Deus do céu, nunca ninguém me ligou para perguntar sobre a minha satisfação, né, de um produto que eu comprei. E é fato isso. Ou então você vai tentar tirar alguma informação de um produto que você comprou e não consegue obter informação, não consegue obter um suporte decente, né, para algum problema que você tenha tendo com aquele serviço ou produto que você comprou. Isso é triste demais, né, mas nós, como empresários, empreendedores, a gente tem que se conscientizar disso, porque a gente precisa tratar com muito carinho os nossos clientes e a gente precisa retê-los, né? Se a sua estratégia principalmente é retê-los, você tem que cuidar com muito carinho. Eu acho que a gente tem que gerar valor sempre na vida das pessoas. Isso é o mais importante. Então, na pós-venda, talvez seja um dos passos aqui, das etapas da comunicação mais importante, ok? Vamos seguir em frente. A gente vai trabalhar um pouco mais à frente, não nessa aula, né, de hoje, mas a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, ok? Bem, continuando então, como você interage com o seu cliente? Qual a relação que vai impactar o seu cliente? Então, vamos entender alguns tipos de relacionamento, de interação que você pode ter com o seu cliente. Por exemplo, a Saraiva é self-service. Quando você vai numa Meg Store, por exemplo, ou numa loja de shopping da Saraiva, que seja de calçadão, você entra na loja e você vai até a seção que você quer ir para pegar um livro, por exemplo, e ninguém te aborda perguntando o que você está precisando. Talvez são raras exceções, mas os funcionários não são treinados para fazer isso. Então, se você tem alguma dúvida, obviamente você vai até esse funcionário e vai perguntar sobre a sua dúvida. Então, no processo como um todo, você entra na loja, pega o seu livro, encaminha-se até o balcão de compra, né? Então você vai aguardar a sua vez, vai comprar o produto e vai sair da loja. E você só interagiu com um caixa que estava ali, obviamente, porque ele precisa estar lá para concluir os passos de uma compra, nesse meio físico, presencial, né? A Amazon, o serviço é totalmente automatizado, ou seja, quando você entra na loja virtual, na amazon.com.br, para comprar um livro, que seja, o processo é todo automatizado, desde o início da escolha, da busca do livro que você está fazendo, desde quando você coloca ele numa sacola no carrinho de compras e efetiva a compra, né? E a entrega chega, se for um livro físico, vai chegar na sua casa diretamente sem ninguém interagir com você. E se for um livro virtual, vai chegar no seu dispositivo, né, sem que ninguém tenha falado com você. Então, esse é um tipo de relacionamento automatizado. Ok? Bradesco Prime ou Itaú Personalité, como foi o exemplo anterior, é uma assistência dedicada. Então, o gerente desse banco ele tem uma carteira e vai tratar com carinho esses clientes. Óbvio, porque eles são potenciais investidores do banco. Então, ele vai dar uma assistência dedicada do que você tiver uma conta num Bradesco comum ou no Itaú comum, por exemplo, né? Que já não tem esse tipo de atendimento. Wikipedia, cocriação, né? Os donos da Wikipedia não criaram nada, só criaram a ideia, construíram a plataforma e quem cria o conteúdo somos nós. Então qualquer um pode entrar na plataforma e colocar um conceito, colocar alguma dica, colocar algum método que inventou ou melhorar alguns conceitos que estejam lá. Enfim, então nós chamamos isso de cocriação, ok? Opa, vamos lá. E para a gente fechar o nosso lado direito, nós fecharemos com fontes de receita. Então, como que nós capturamos o valor? Isso pode representar em forma de dinheiro ou não, pode ser de graça para um cliente, vai depender da sua estratégia, muito utilizada por várias empresas de tecnologia. né? Tem que ser um serviço básico que é gratuito, por exemplo, até um certo ponto.
depois de um determinado ponto, algumas features que você precisa agregar ao seu serviço, ou ao serviço que eles prestam, melhor dizendo, você precisa contratar o serviço deles. E aí você vai pagar para isso, né? Então, aqui é a fonte de receita de uma empresa, ok? Vamos entender alguns tipos de fonte de receita. Então, pode ser através de vendas de recurso, que são vendas transacionais, né? Por exemplo, você pode vender uma única vez um produto, né? E nunca mais vendê-lo para aquela pessoa, ok? 2, taxa de uso. A taxa de uso, ela pode ser de algum serviço, normalmente muito utilizado e um modelo muito aplicado hoje para computação em nuvem, por exemplo. Quando você compra recursos computacionais, que seja de memória, de performance, de armazenamento, você paga pelo uso, né? Planos de operadora de celular também, né? Você paga pelo uso. Então, você acaba gerando o quê? Uma receita recorrente através disso. 3, licenciamento, né? Então, normalmente e muito utilizada por softwares, né? Você precisa, às vezes, para você usar algum software, você precisa licenciá-lo, né? Às vezes um licenciamento anual, trimestral, semestral, enfim, vai depender do tipo de software. E também pode vir de anúncios, né? O Facebook recebe através de anúncios, o Google recebe através de anúncios, o LinkedIn recebe através de anúncios. Sites que têm muitas visitas, o que acontece? Normalmente, esses empreendedores, eles incluem no modelo de negócio deles o quê? Você pode anunciar nesses sites também, entendeu? Ele vai ter como receita o quê? Lá talvez o custo por mil, é o CPM, né? O custo que é por visualização do seu anúncio ali. Então ele vai fazer algum tipo de cobrança, ou por clique, enfim. Vai depender de cada site, né? De como que ele vai trabalhar. Para a gente fechar então com um exemplo, entendermos aqui o lado direito do quadro. Então o Facebook, ele ajuda, né? Vamos falar, ajuda o usuário da internet a conectar-se com amigos, a fazer descoberta, a você fazer descoberta, a aprender e a se expressar através do que? Do website, do facebook.com, ou se você tem um dispositivo móvel, você vai instalar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet, que seja, para conectar ao Facebook. E você não paga absolutamente nada por esse acesso, né? É gratuito para você, né? Fazer esse tipo de interação. E o relacionamento que o Facebook tem conosco é totalmente automatizado, ou seja, você acessa a plataforma, baixa o aplicativo, acessa a plataforma sem interagir com ninguém, né? É tudo automático, tá? Você não tem nenhuma forma humana de interação ali. Por outro lado, o Facebook ele ajuda o anunciante, que é um outro segmento de cliente, a ser alcançado, né? Ser alcançado por sua audiência, que somos nós, usuários da internet, e que esse anunciante seja relevante para esse usuário com a informação que ele está passando, para o serviço que ele está vendendo, e que consiga criar engajamento com essas pessoas que estão navegando na internet através do que? De uma plataforma de Facebook Ads, que é uma plataforma para criação e desenvolvimento de anúncios, e uma fanpage para criar engajamento com essas pessoas. E esse anunciante, ele sim, ele vai pagar por isso, né? Então, o Facebook recebe através de receitas de anúncio, ok? E a interação entre o Facebook e o anunciante pode ser tanto automatizado, obviamente o anunciante ele consegue criar sozinho seus próprios anúncios e a sua fanpage, mas pode ser personalizado por outro lado, né? Existem uma interação para performar melhor um anúncio do anunciante, por exemplo. Então, tem aqui consultores que vão identificar pontos de melhora no anúncio para ajudar
instruir esse anunciante para que ele seja realmente visto pela audiência dele, pelo usuário que está navegando na internet, né? E que precise desse tipo de serviço, ok? Então, com isso, nós fechamos aqui a primeira parte, que é o lado direito do modelo de negócio. Agora vamos dar sequência para o lado esquerdo, ok? Então vamos começar com recursos principais. Recursos principais. Recursos principais ele pode ser físico, intelectual, financeiro ou humano, ok? Físico pode ser um prédio, por exemplo, eu preciso alugar prédios. Intelectual, eu posso utilizar muito a mente, né? Eu posso usar muito meu intelecto para desenvolver algum produto ou serviço. Financeiro, dinheiro, né? E humano, recursos humanos. Eu preciso de pessoas para fazer com que a minha engrenagem gire dentro da empresa. Né? Vai depender, obviamente, da sua empresa, o que ela realmente precisa, quais são os recursos principais que a sua empresa precisa. E aí é que você precisa se questionar. Atividades-chave, lembrando aquilo que eu já falei, as atividades ela dá suporte, na verdade, o contrário, perdão. Os recursos principais dão suporte às atividades. Então, quais são as ações mais importantes que você precisa fazer para entregar a sua proposta de valor, ou seja, para executar o seu serviço? Né? Quais são elas? Quais são as ações mais importantes? Né? Quais as atividades que você precisa, que são essenciais para o seu negócio? Né? E vamos entender alguns tipos de atividade. Por exemplo, será que você tem uma empresa que precisa produzir algo, fazer a fabricação de algum produto? Né? Ou seja, você trabalha no mercado industrial, vai produzir um produto, por exemplo. Ou então você resolve um tipo de problema, e aqui realmente é genérico mesmo. Né? E resolução de problema, ou a gente pode trocar por necessidade, né? Ou suprir uma necessidade, é a famosa empresas de consultoria, por exemplo. Né? O cidadão, né, o cliente ou uma empresa que seja, precisa de algum tipo de serviço, que seja uma consultoria dentro da área de TI, uma consultoria financeira, ou coaching mesmo, né, um processo de coaching para melhorar resultados, né, do indivíduo dentro da empresa. Enfim, é, enfim, resolve algum tipo de problema específico, ok? E por fim, pode ser de plataforma ou rede, normalmente mais usado por tecnologias. Né? Você pode ter uma plataforma de TI, por exemplo. Né? Será que a sua atividade é gerenciar uma plataforma específica, que você fornece serviços de TI ou de rede, por exemplo, né? Usada muito em telecom, por exemplo, e redes. Então, nós fechamos aqui as atividades, vamos para as parcerias. Então, quem são os nossos fornecedores? Né? Quem são os nossos principais parceiros? Ou seja, quem nós temos que trazer para o nosso negócio para complementá-lo? Lembrando, nós não conseguimos fazer tudo. Né? Eu vou usar o exemplo de uma montadora de veículos, por exemplo. Né? A montadora de veículos, ela o quê? Monta o carro, mas ela não produz o pneu. Por exemplo, ela precisa ter fornecedores. Ela não produz uma chave de seta, ela não produz o vidro, né? Por exemplo, né? A carcaça talvez, ela não produz a carcaça sem ter a pintura, por exemplo, né? A carcaça virgem, vamos dizer assim. Então, ela precisa contar com atividade de parceiro para complementar e construir o carro, nesse caso. Ok? E por fim, para a gente fechar os 9 blocos, estrutura de custos. Estrutura de custos pode ser definidos, né? Você pode ter investimentos através de recursos, né? Pode estar aqui dentro na parte de recursos, que seja físico, que é com aluguéis, ou com contratação de pessoas, né? As atividades chaves que resultam também em custos e as parcerias que você precisa contratar que resultam em custos, ok? E para a gente fechar com o nosso exemplo, ok? Agora um exemplo completo do Facebook, né? Continuando o nosso mesmo exemplo do Facebook. Então vamos
eu vou falar novamente aqui, né, para você que você entenda que a gente não mudou nada, a gente não altera nada do lado direito. Então, o Facebook ele ajuda os usuários da internet a se conectar com amigos, a que esses usuários façam descobertas e aprendam mais e que consigam se expressar dentro da ferramenta, né, através de website, né, que é o facebook.com, ou aplicativos em dispositivos móveis, né, e esse usuário não paga nada por isso, né, e a interação entre Facebook e o usuário e nós que utilizamos a plataforma é totalmente automatizada. Por outro lado, o Facebook ele precisa sim de recursos, né, para fornecer, para disponibilizar a plataforma para nós acessarmos. Então, ele tem como recurso principal a plataforma, né, que é o facebook.com. Toda a infraestrutura tecnológica, que são data centers, onde lá dentro desses data centers, eles ficam armazenados todos os dispositivos computacionais, que sejam servidores, dispositivos de armazenamento e redes, por exemplo. E para isso, né, como base, né, como atividade-chave, é o desenvolvimento da plataforma. Então ele precisa ter desenvolvedores. Eu até esqueci de colocar como recurso principal o recurso humano. Então o Facebook tem desenvolvedores dentro lá da empresa para fazer o desenvolvimento, né, a melhoria contínua da plataforma, né, no desenvolvimento do aplicativo. Ela também como atividade-chave, ela precisa fazer a operação do seu data center. Então, para fazer, ela precisa de pessoas para fazer o gerenciamento, né? Então, é uma atividade fazer o gerenciamento dessa infraestrutura tecnológica que ela tem lá. Então, ela tem pessoas e tem atividade que é gerenciar essa operação, que não é pequena, né? E como parceiros para agregar valor à plataforma, a construção desse parque tecnológico, vamos dizer assim, ao data center, ela precisa contar com o quê? Com empresas que vão fornecer hardware, né, para ela, que vão fornecer dispositivos de armazenamento, dispositivos de rede. Ela não fabrica isso, então ela vai atrás de uma parceira, que seja HP, Dell, IBM, enfim, né, entre outras. Os próprios anunciantes são parceiros também, né? Sem eles, o Facebook não existiria e podemos dizer que também o usuário final, que somos nós. Lembrando que aqui nós podemos considerar que ela trabalha com o mercado multilateral. Lembrando que ela precisa do usuário da internet, da mesma forma que ela precisa do usuário da internet, ela precisa ter o anunciante. Sem esses dois usuários, né, sem esses dois segmentos de cliente, o Facebook não sobrevive. Por quê? Não tem ganhos, ok? E por fim, a estrutura de custo que ela tem custo com marketing e vendas, pesquisa e desenvolvimento, porque ela precisa manter, né, a plataforma dela, né, e ter a melhoria contínua, além da melhoria contínua, prover inovações. Tem custo de data center, né, com toda a infraestrutura, com todo o parque tecnológico. Custos de administração, que seja de aluguéis, de pagamento de pessoas, enfim, tá? E outros a mais. Então, por fim, finalizamos todo o quadro de modelo de negócio, né, a primeira versão, e o exemplo que a gente comentou aqui, que eu comentei, foi o exemplo do Facebook. Óbvio que teria mais outro segmento de cliente, que é o desenvolvedor de aplicativos, né, que também cria valor para nós usuários, mas eu quis passar aqui para você uma ideia, como funciona o quadro de modelo de negócio e quão poderoso ele pode ser para você entender o funcionamento da sua empresa, como também para você entender como funciona é, o, é, a criação de um novo produto ou de um novo serviço, ok? Então agora eu deixei já uma atividade para o pessoal que participou da aula 1. Agora, se você ainda não fez o seu quadro de modelo de negócio, está assistindo hoje essa aula, então faça o seu quadro de modelo de negócio da sua empresa ou da empresa que você deseja criar, ok? Bom, eu vou deixar um site agora, um link aqui. Eu gosto de usar muito essa ferramenta,
né? Faço atendimentos, como eu faço atendimentos mais online, eu diria, né? Mais virtual do que presencial. Então eu gosto de usar muito essa ferramenta que é uma ferramenta online, né? E de fácil utilização, tá? Eu vou daqui a pouco então abrir aqui o meu navegador e vou mostrar para você como que você pode utilizá-la, ok? Eu vou deixar aqui também um checklist, tá? Eu vou compartilhar essa apresentação com você. O vídeo também, né, já está sendo compartilhado, mas enfim, tem que tomar cuidado com esses 7 questionamentos aqui quando você estiver construindo o seu quadro, né, o seu modelo de negócio. Então, você tem que prestar atenção, você precisa prestar atenção no detalhamento, deve conter apenas o que é essencial. Lembrando, a gente está olhando uma visão macro, superficial de cima, a gente não está detalhando nada. Então, assim, a gente precisa sempre se perguntar: isso é essencial para o negócio? Em todos os blocos. Legal, então você deixa lá. Se você falar, não, esse meu negócio, não, ele não. Se eu tirar isso aqui, o meu negócio fica no ar de qualquer jeito. Então, beleza, então você pode arrancar, porque ele não é essencial. Então, cada bloco deve estar conectado com o outro, né? Então, da mesma forma como eu conectei no exemplo do Facebook todos os itens que estão dentro do bloco, né? Você precisa conectar os blocos da sua empresa quando você estiver montando, ok? Cada elemento citado deve ser autoexplicativo, então fácil de entender. Quando você olha o quadro, você precisa entender, então você precisa representar ah, o que colocar em cada bloco, palavras-chave. Usa palavras-chave, que fica fácil de se entender. Ou qualquer pessoa para quem você for explicar, para quem você for falar sobre o seu negócio, vai entender facilmente, ok? E até mesmo para você lembrar. Né? Utilizar imagens, pegando o gancho do número 4, utilizar imagens e palavras, né, para expressar uma história. Então, também faz toda a diferença. Eu não utilizei imagens, mas você pode utilizar imagens também e é bem recomendado isso, tá? Que você utilize, né, e voltando, pegando o gancho do início, né, informações não verbalizadas. Quanto mais imagens tiver, melhor. Né? Obviamente que faça sentido. Né? Uso de cores. Você percebeu que quando, é, quando eu segmentei os dois clientes, eu usei cores diferentes. Então, use cores diferentes para você identificar cada bloco ah, ou para cada segmento de cliente. Né? Utilize cores diferentes, porque cada segmento de cliente tem uma proposta, normalmente tem uma proposta de valor diferente. Então, provavelmente você vai se defrontar com isso, ok? Então, tomar cuidado com o momento atual e o momento futuro. Então, enxerga hoje no seu negócio como ele é, desenha o, o estado atual, eu diria, né? Como que ele é hoje, para depois sim você desenhar o estado futuro, que é o como você desejaria. E aí sim você pode praticar melhorias e criações de projetos baseado nesse momento futuro que você está tentando visualizar agora, ok? E fazer, por fim, fazer distinção de fatos conhecidos e hipóteses. Então, é um complemento do número 6, eu diria. Então, você entender o que já é de seu conhecimento do que pode ser uma hipótese para o seu negócio, ok? E por fim, terminamos aqui a apresentação. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu vou falar um pouquinho sobre aquela ferramenta online. Aliás, já estou compartilhando a tela, né? Mas vou falar um pouquinho sobre aquela ferramenta, o BM Fiddle, para você fazer a construção do seu modelo de negócio visual. Opa, entrei em algum outro site aqui, Fiddle Magazine. Opa, peraí, acho que é Fiddle. Vamos ver. Não, entrei de novo aqui, só um minutinho, pessoal. Acho que é com 2 L's. Oh, meu Deus. Ó,
Acho que a idade está batendo. É Business Model Fiddle, bmfiddle.com. Bem, pessoal, aqui até carregou já um exemplo meu, mas eu vou deslogar. Ele tem vários tipos de canvas, né? Esse canvas aqui, esse quadro modelo é um modelo de negócio pessoal, mas não é o foco de hoje. E aqui você vai registrar, tá? Nessa tela, você vai registrar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, colocar uma password para você ter um acesso. Eu, como já tenho meu login, eu vou entrar com meu login aqui, ok? Colocar meu e-mail, a minha senha. Ok, vamos logar aqui. Legal, voltou para essa tela. Então eu vou voltar aqui para o meu profile. E aqui eu tenho vários outros quadros que eu criei, ok? Mas eu vou pegar aqui um. Ó, tem alguns quadros que estão compartilhados e aqui aparece uma dashboard do que você criou, ok? Mas eu vou sair aqui, opa, e aqui eu caí, né, no quadro de modelos de negócio. Você tem outros vários canvas e aqui vai estar em inglês, tá? Mas não tem problema. Você pode começar com o seu segmento de cliente e aqui ele traz até as questões para você responder, que é uma cola, eu diria, para te ajudar a responder, ok? E aqui alguns exemplos, né? O que a gente até passou, mercado de massa, né? Nicho de mercado, né? Segmentado, diversificado, multiplataforma. Então, ele te ajuda aqui com alguns exemplos para você, no caso, você tem alguma dúvida também. Mas, se você quiser revisitar a nossa aula, o vídeo vai ficar disponível para você também ver e rever quando quiser, ok? Tá? Mas todas as perguntas estão aqui, né? E aqui acho que você consegue trabalhar tranquilamente, ok? Isso, se você quiser trabalhar de forma virtual, né? Como a gente não está num evento presencial, no evento presencial eu gosto de colar os cartazes, a gente utiliza, né, impressões A1 com o quadro de modelo de negócio, voltando aqui, só um minutinho, pessoal, vamos voltar aqui. A gente usa mesmo esse quadro impresso, cola na parede e utiliza post-its, ok? Então, caso você queira imprimir o seu quadro, eu vou também disponibilizar um link, né, para você. Você deve ter recebido o e-mail já com esse link. E, aliás, o e-mail foi com o link da apresentação, o link do BMFiddle, né, que é essa ferramenta que eu estou mostrando agora, e também foi com o link do quadro de modelo de negócios para você imprimir, caso você prefira, ok? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula aqui, né? E é importante que você participe da nossa aula a cada 15 dias para você ir evoluindo e não perder nenhuma aula, tá? Eu vou tentar de qualquer forma gravar os nossos encontros. Nossos encontros, infelizmente, eu não consegui gravar o nosso último encontro, eu tive um problema técnico e eu teria que remanejar as pessoas que entraram na sala e ia perder muito tempo e, e não achei viável, então estou gravando essa aula agora, né, para que fique de reforço para você ou para as novas pessoas que forem entrando aqui no nosso grupo, ok? Então, se você que também conhece alguém que queira participar, que queira fazer parte do nosso grupo, né? Eu diria até da nossa comunidade, fique à vontade para trazer quem você queira, obviamente, né? Que tenha pelo menos um comprometimento em executar o que está sendo proposto, né? E, e é isso, pessoal, tá? Então, eu fico aqui aberto às suas dúvidas, né? Traga suas dúvidas, traga os seus comentários, né? Traga o que você não entendeu, né? Para a próxima aula a gente pode esclarecer, né? Eu posso esclarecer para você, para que você consiga dar andamento nas suas atividades, perfeito? Então, um grande abraço e até o próximo encontro.